Do coração gélido da Escandinávia, entre montanhas cobertas de neve e mares revoltos, surgiu um povo que o mundo jamais esqueceria. Homens e mulheres moldados pelo frio, pela guerra e pela coragem. Eles eram os vikings, os senhores do norte, navegantes destemidos e guerreiros implacáveis. Por séculos, seu nome foi sinônimo de terror e admiração. Eles cruzaram oceanos, exploraram terras desconhecidas e deixaram marcas profundas na história da humanidade. A saga Viking não é apenas uma história de guerra, mas de fé, honra e sobrevivência. É o relato de um povo que desafiou o impossível, movido pelo vento, pelo aço e pela vontade dos deuses. A história dos vikings começa por volta do século VIII, nas terras que hoje conhecemos como Noruega, Suécia e Dinamarca. Eram povos de origem nórdica, descendentes de antigos germânicos que viviam entre montanhas e fiordes. Em suas vilas, a vida era simples, mas dura. Homens e mulheres cultivavam cevada e centeio, criavam gado e dependiam da pesca para sobreviver. A natureza era ao mesmo tempo generosa e cruel, e moldava pessoas fortes, acostumadas a lutar por cada colheita. A escassez de terras férteis e o aumento populacional começaram a pressionar as comunidades. Para muitos, o mar se tornou a única saída. E foi assim que nasceram os grandes exploradores do norte. Navegadores que viam o oceano não como uma barreira, mas como o caminho para o destino. Com ferramentas simples e coragem inabalável, eles começaram a construir os navios dragão, feitos para enfrentar qualquer mar. Essas embarcações seriam a ponte entre o isolamento da Escandinávia e a conquista de todo o mundo conhecido. O ano era 793 d.C. Um pequeno mosteiro cristão na ilha de Lindisfarne, na costa norte da Inglaterra, foi tomado de assalto. Do nevoeiro surgiram homens com elmos, machados e escudos redondos, gritando em uma língua desconhecida. Os monges indefesos foram mortos, o ouro saqueado e as cruzes sagradas quebradas. Para os europeus, aquele dia marcou o início de uma era de terror. Para os vikings, era o nascimento de sua lenda. O ataque a Lindisfarne ecoou por todo o continente, assustando reis e padres. Igrejas e monastérios passaram a erguer muros, mas nada parecia deter os guerreiros do norte. Suas longas embarcações surgiam sem aviso, como sombras sobre as ondas. E antes que o sol nascesse, o fogo e o aço já haviam feito seu trabalho. Assim começou a Era Viking, uma época de conquistas, aventuras e transformações que mudaria para sempre o curso da história europeia. Com o tempo, os ataques viking tornaram-se mais ousados. Eles não se contentavam mais em saquear vilas costeiras. Começaram a navegar pelos grandes rios da Europa. Invadiram a Inglaterra, pilharam Paris, devastaram a Irlanda e até ameaçaram o poderoso Império Franco. Mas nem todos eram saqueadores. Muitos vikings se tornaram comerciantes e colonizadores, estabelecendo assentamentos duradouros em lugares como Dublin, York e Normandia. Suas rotas se estendiam por mares e rios, ligando o norte gelado da Escandinávia às terras quentes do Oriente Médio. Levaram consigo âmbar, peles, armas e até escravos, e em troca, trouxeram prata, seda, vinho e especiarias. O comércio floresceu e cidades vikings começaram a se tornar centros prósperos. Através de suas viagens, os nórdicos uniram o Ocidente e o Oriente, transformando o mar em um gigantesco caminho de cultura e riqueza. O mundo estava pela primeira vez sob as velas dos senhores do norte. A sociedade viking era muito mais organizada do que muitos acreditam. Havia leis, códigos de honra e um profundo senso de justiça. O poder não era absoluto. As decisões mais importantes eram tomadas no Thing, uma assembleia popular onde homens livres podiam votar e discutir o destino de sua comunidade. Acima deles estavam os Jarls, líderes poderosos e guerreiros experientes.
Abaixo, os Carls, agricultores, caçadores e comerciantes que formavam a base da sociedade. E, por fim, os Thralls, os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, que realizavam os trabalhos mais pesados. Curiosamente, as mulheres vikings tinham mais liberdade que em quase toda a Europa medieval. Podiam administrar propriedades, pedir o divórcio e, em alguns casos, até comandar embarcações e participar de batalhas. Para os nórdicos, a força e a honra eram virtudes que não pertenciam apenas aos homens. Nenhum povo antigo tinha uma mitologia tão rica e profunda quanto os vikings. Eles acreditavam que o universo estava sustentado pela árvore Yggdrasil, que conectava todos os 9 reinos. No alto, viviam os deuses em Asgard, enquanto os mortais habitavam Midgard, o mundo dos homens. Odin, o pai de todos, era o deus da sabedoria, da magia e da guerra. Thor, seu filho, era o protetor da humanidade, empunhando o martelo Mjolnir, símbolo de força e justiça. Loki, o trapaceiro, representava o caos e a transformação inevitável. E quando o Ragnarök chegasse, os deuses e os homens lutariam lado a lado no fim dos tempos. A religião viking era mais que fé. Era um modo de ver o mundo, um ciclo eterno de luta, morte e renascimento. Para eles, a vida era uma batalha constante e a glória verdadeira só era alcançada por aqueles que enfrentavam o destino sem medo. Nenhum povo navegou tão longe na Idade Média quanto os vikings. A bordo de seus navios, exploraram mares desconhecidos e fundaram novas terras. Na Islândia, criaram uma sociedade próspera, baseada na liberdade e na lei. Daí partiram para colonizar a Groenlândia, liderados por Erik, o Vermelho. E seu filho, Leif Erikson, foi ainda mais longe. Navegou rumo ao oeste e alcançou o continente americano, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Ele chamou aquelas terras de Vinland, um lugar de florestas e vinhas selvagens, provavelmente localizado no atual Canadá. Enquanto isso, outros grupos vikings suecos, os varangianos, viajaram pelos rios da Rússia e ajudaram a fundar as cidades de Novgorod e Kiev, que dariam origem à Rússia. Suas viagens não foram apenas conquistas, foram pontes entre civilizações, entre o norte gelado e o sul dourado. Os vikings, mais do que qualquer outro povo de sua era, deram forma ao mapa do mundo medieval. Nenhum império é eterno, e os vikings não seriam exceção. À medida que os séculos passavam, os reinos cristãos da Europa tornaram-se mais fortes e organizados. As defesas costeiras cresceram, as rotas comerciais mudaram, e os antigos guerreiros começaram a se integrar às novas nações. Muitos chefes vikings se converteram ao cristianismo, buscando estabilidade e poder político. O espírito selvagem do norte começou a se acalmar. Em 1066, o rei Harald Hardrada, o último grande guerreiro viking, tentou invadir a Inglaterra. Foi derrotado na Batalha de Stamford Bridge, encerrando oficialmente a Era Viking. Mas seu fim não foi em silêncio. A herança viking já estava gravada nas terras, nas leis, nas palavras e no sangue de toda a Europa. Mesmo após seu desaparecimento, o espírito viking nunca morreu. Ele sobrevive nas lendas, nas sagas, na cultura e na arte. Suas histórias foram passadas de geração em geração, contadas por poetas e bardos junto às fogueiras das longas noites nórdicas. O design de seus navios, suas runas, sua língua e sua coragem influenciaram gerações inteiras. Hoje, sua mitologia inspira filmes, séries, livros e jogos. Mas, mais do que isso, inspira a ideia de que o ser humano é capaz de enfrentar o desconhecido e transformá-lo em oportunidade. O verdadeiro legado dos vikings é a coragem. A coragem de navegar sem mapa, lutar sem medo e viver com honra. Pois enquanto o vento soprar do norte e o trovão ecoar no céu, o grito dos guerreiros vikings ainda será ouvido. Pelos deuses,
Pelo Valhalla,